Nesta aula, o tema é o projeto da cidade contemporânea e o papel do patrimônio arquitetônico. A convidada é a professora Beatriz Kuhl, docente da Universidade de São Paulo, em cursos de graduação e pós-graduação. Atua na linha de pesquisa, História e Preservação da Arquitetura. Pesquisadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa em São Paulo, Cidade, Espaço e Memória, da USP. Autora de livros na área de patrimônio arquitetônico. A partir dos meus próprios temas de pesquisa, as minhas inquietações ligadas ao campo da preservação arquitetônica, eu resolvi estruturar justamente a partir desse mote, o projeto da cidade contemporânea, falar sobre o que a arquitetura, o projeto arquitetônico, o projeto de restauração arquitetônica tem a ver com esse tema, como ele participa nos dias de hoje do projeto da cidade. De um modo geral, quando nós falamos em patrimônio, a tendência da maioria das pessoas é enxergar os bens culturais, sejam eles obras arquitetônicas ou bens de outras natureza, mas enxergar esses bens culturais como pertencentes a uma realidade distante das práticas cotidianas. E, na verdade, eu queria mostrar que os bens culturais em geral e os bens arquitetônicos em particular, eles devem ou deveriam ser e são parte integrante do nosso cotidiano e estão presentes ou deveriam estar presentes nas políticas e práticas socioculturais e também inseridos numa dinâmica econômica da contemporaneidade, fazendo parte, portanto, do projeto de cidade. E se nós pensarmos também no que significa, no que foi a própria noção de bem cultural, como se alterou ao longo dos séculos, se nós pensarmos no próprio século XX, o que estava consubstanciado, digamos, no Decreto-Lei 25 e aquilo que está na Constituição de 88, é possível verificar que houve uma contínua e legítima ampliação daquilo que passou a ser considerado o bem cultural, Quer dizer, os bens culturais não se limitam mais às obras de arte excepcionais ou a bens vinculados a fatos históricos consagrados por uma dada historiografia. Eles, na verdade, eles se expandiram, essa noção daquilo que é bem cultural se expandiu para tudo aquilo que é testemunho da operosidade humana e que com o tempo adquiriam uma significação cultural, que podem ser obras muito modestas, mas que com o tempo foram reconhecidas como de interesse para diversas comunidades, para diversas culturas. E se nós pensarmos que até o início do século XX, mesmo vendo no Decreto-Lei 25 de 37, quer dizer, o conjunto de bens móveis ou imóveis, por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer dizer, fatos memoráveis para o país como um todo. E se nós passarmos para a Constituição, quer dizer, um conjunto, tomados individualmente em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores. Quer dizer, ele não tem que ser, os bens não têm mais que ser como tinham que ser, na fase de formação, representativos para toda a nação, mas representativos para grupos formadores, para comunidades e se estendendo a bens cada vez mais variados, de tipologia cada vez mais variado e também de um passado cada vez mais próximo a nós. Nós muitas vezes tombamos obras concluídas há relativamente pouco tempo. Se nós pensarmos que a igreja de São Francisco da Pampulha foi tombada antes mesmo de ser consagrada, isso já dá um pouco, assim, o ponto de referência desse passado que, na verdade, está cada vez mais próximo a nós, no sentido de um reconhecimento de determinados bens como de interesse cultural. Então, a preservação deixou de se interessar apenas pelos bens excepcionais e passou a se voltar principalmente para as obras modestas que adquiriram significação cultural ao longo do tempo. Então, autores, principalmente se nós pegarmos, por exemplo, a Sônia Rabelo ou o Piano Bezerra de Menezes, eles trabalham muito com os nossos textos normativos e ambos apontam muito as diferenças estruturais entre o que é o Decreto-Lei 25 e aquilo que é a nossa Constituição
Constituição, né? Quer dizer, se nós pegarmos na nossa Constituição, é um quadro muito mais inclusivo, faz referência à identidade de diferentes grupos e é uma noção de pluralidade, né? A excepcionalidade versus a unidade, homogeneidade que transparecia no Decreto-Lei 25, que vai se transformar numa noção de pluralidade, né? Esses são alguns dos bens tombados na fase pioneira do IFAM, do então ISFAM. Uma incidência, quer dizer, uma preferência muito grande para bens dos séculos 17, 18, muitos filiados à arquitetura religiosa, por exemplo, e algo muito diverso daquilo que aconteceu, por exemplo, em propostas de tombamentos recentes do CONDEFAT, né, que tanto o Adalberto quanto eu fizemos parte do conselho durante um biênio. Eu estava no período anterior ao que ele esteve no CONDEFAT, em que foi tombada, por exemplo, a sede do DOI-CODE em São Paulo, que obviamente não pela sua arquitetura, mas por aquilo que significou durante o governo totalitário, ditadura, etc., por questões memoriais e simbólicas e não por sua qualidade arquitetônica. Da mesma forma, esse estudo de tombamento desses clubes sociais de negros no estado de São Paulo foi um estudo muito, muito interessante, em que passaram acerca dessas formas de sociabilidade, até então pouco valorizadas e pouco reconhecidas, inclusive pela historiografia e pela crítica, passam a ser valorizadas, reconhecidas como tendo interesse memorial, simbólico, também por questões documentais e pelo papel que desempenha na identidade de grupos, né, na identidade de grupos importantes. Então esse estudo foi um estudo realmente muito bonito e existindo do ponto de vista arquitetônico algumas obras extremamente modestas, outras obras mais elaboradas, mas obviamente aquilo que puxou o reconhecimento não foi a arquitetura em si, mas foi o papel que esses clubes desempenharam na sociabilidade de uma época para determinados grupos. E na verdade, quando nós pensamos nessa noção de patrimônio cultural na nossa Constituição, nós vemos que é uma noção muito ampla, muito inclusiva, mas que coloca uma série de dificuldades também na prática. Como atuar em relação a bens cada vez mais numerosos, que ocupam áreas cada vez, né, quer dizer, na medida em que você vai reconhecendo como sendo de interesses um número de bens muito maior, e alguns deles tombados, outros não, porque existem outras formas de proteção reconhecidas na nossa Constituição, que não necessariamente o tombamento, né, quer dizer, inventários, registros, vigilância, inclusive planos diretores, né? A nossa Constituição, ela abre muito leque daquilo que são os bens, para aquilo que são os bens culturais e para as formas de preservá-los, de tutelá-los, de cuidar desses bens culturais, que não apenas um instrumento do tombamento, que é aquele instrumento, né? Um instrumento normativo pensado em função daqueles bens do Decreto-Lei 25 de 1937, ou seja, para aqueles bens excepcionais. O tombamento é útil, funciona, é necessário, mas do ponto de vista normativo, a configuração do tombamento funciona mais facilmente para obras grandiosas e isoladas do que, por exemplo, tombar um centro urbano, que causa uma série de problemas, porque aí realmente você tem que dialogar, e tem que dialogar necessariamente com planejamento urbano, etc. Você não pode se ater unicamente à escala do próprio edifício. E justamente, quer dizer, um dos desafios dos dias de hoje é como tratar com essa massa enorme de bens que são de interesse cultural, por questões documentais, por questões de sua conformação ou por questões memoriais e simbólicas. Como você trata com esses bens? Como você trata nessa escala? Então, esses embates acontecem cotidianamente e nós, aqui no Brasil, com raras exceções, ainda não temos a prática de associar a preservação também ao planejamento urbano e territorial, que isso já vem acontecendo em outras realidades normativas
há mais tempo, né? Assim, e esses instrumentos previstos na Constituição de 88 não foram incorporados de modo sistemático nas nossas práticas legislativas, né? Então, basicamente, pelo menos o CONDEFAT continua muito centrado no tombamento. O próprio órgão municipal de preservação em São Paulo, o tombamento continua a ser municipal, continua sendo um instrumento fortíssimo, e o diálogo com a Secretaria de Planejamento e com os planos diretores ainda é difícil. Mesmo quando são apontados bens de interesse para proteção futuras, contemplados em zoneamento, na verdade, essas zonas especiais de interesse cultural, a tendência delas é abrir um processo de tombamento e não preservar a partir do próprio instrumento urbano, digamos assim, do plano diretor. A tendência, na verdade, é reconhecer, é sempre ir em direção ao tombamento, e nós podemos trabalhar de outra forma e de formas mais interessantes e mais inclusivas e mais ágeis também, porque o tombamento, de fato, do ponto de vista jurídico, funciona muito bem para a excepcionalidade, e para o cotidiano ele é um instrumento mais amarrado. Mas é interessante notar, quer dizer, que reconhecendo um bem cultural, seja ele tombado ou não, nós precisaríamos saber o que fazer com isso, né? Quer dizer, entender de fato a cultura não como algo que está na estratosfera e nós vivendo aqui na Terra, mas como uma dimensão, como chama atenção o mesmo Piano Bezerra de Menezes, né? Como uma dimensão da vida social referente a todos os níveis, espaços e campos. A cultura como algo que irriga o tecido vivo da existência, fazendo parte também do universo do cotidiano e do trabalho. Cultura é tudo, no fundo, né? Assim, e o Piano tem uma visão bastante contundente a respeito, porque muitas vezes os processos de preservação eles são acusados de serem insuficientes, apartados da realidade, que não levam em conta as necessidades da sociedade contemporânea, que são economicamente inviáveis, mas olhando com cuidado alguns exemplos, eu vou voltar a esse assunto, nós vemos que não é bem assim. E o Piano vai falar num texto, naquele texto, O Campo do Patrimônio Cultural, no Fórum do Patrimônio Cultural, um livro editado pelo IFAM em 2010, ele vai falar: na perspectiva que desenvolvi, não há qualquer antagonismo entre economia e patrimônio. Há uma dimensão econômica do bem cultural, assim como uma dimensão cultural do bem econômico. A oposição existe sim entre a lógica da cultura, que é uma lógica da finalidade, em que a produção do sentido e da comunicação é que constitui a prioridade, como acentua Garcia Canclini, e a lógica de mercado, que tende a instrumentalizar a cultura na obtenção do lucro. Na verdade, existem objetivos diferentes, mas são faces do mesmo problema, são distintas faces do mesmo problema. E não dá para ignorar nem a questão econômica, social, política dos problemas ligados ao patrimônio histórico, e nem negar ao patrimônio histórico que existe também um aspecto cultural envolvido, um aspecto cultural extremamente relevante que faz parte da estruturação das identidades coletivas. E desse modo, quer dizer, é possível ver como se isso tudo está estruturado, faz parte do nosso cotidiano, e de uma certa forma se enraiza e se ramifica para diversos pontos. Do ponto de vista do projeto da cidade, nós podemos ver o quanto é importante considerar o patrimônio como uma parte viva dos planos diretores. Não adianta fazer um plano diretor, designar uma dada área como uma zona de interesse especial e depois olhar se existem bens tombados ou bens de interesses para uma dada comunidade ali. Quando nós fazemos, quer dizer, quando não trabalhamos de uma maneira articulada, em geral vão surgir conflitos que poderiam ser trabalhados de uma maneira mais adequada se as questões mais propriamente culturais fossem consideradas desde a origem. E não é considerar, quer dizer, e quando eu falo, né, que os bens culturais têm justamente essa dimensão cultural, científica e ética, sobre a qual eu também vou voltar a seguir,
que fazem parte do patrimônio cultural, não é negar a existência de outras questões envolvidas, as questões econômicas, políticas, etc., envolvidas, que estão sempre envolvidas, mas é não perder de vista aquilo que motivou a preservação, não perder de vista os fatores mais propriamente culturais, memoriais e simbólicos que estão envolvidos e que fazem parte da preservação. E para não confundir os fins com os meios, não deixar de lado um dos aspectos dessa complexa equação, simplesmente ignorar um dado importantíssimo e passar por cima. Então, quando vocês vão ver que a seguir eu vou centrar o meu discurso principalmente em algumas questões mais específicas da intervenção em si, do restauro propriamente dito, mas que também nunca pode perder de vista que isso faz parte de um âmbito mais complexo e que deve ser trabalhado de maneira conjunta com outros fatores. Então, lembrando que justamente o patrimônio arquitetônico não está apartado da nossa vida cotidiana, é uma dimensão muito importante das nossas relações com a cidade, é parte intrínseca do projeto de cidade e é importante justamente levar em conta essa lógica cultural e não apenas a lógica de mercado na hora de refletir sobre esses temas. E para meditar também sobre esses temas, sobre a relação do patrimônio com as coisas, com os objetos que vão ser objeto de uma dada restauração ou de um dado estudo, e com os outros campos, existe um campo que é o campo conservação, restaura, muita controvérsia em torno dessas palavras, eu não vou entrar no mérito disso, mas pensando num campo disciplinar que por comodidade, até por opção, eu prefiro chamar de restauro. Mas contra esse campo que existe, é um campo que existe há mais de século, que desenvolveu instrumentos ao menos ao longo de 5 séculos, contra esse campo existem muitos preconceitos e eu vou falar sobre alguns deles também nesta apresentação. O primeiro preconceito é achar que a restauração ainda é voltada apenas a testemunhos excepcionais. Nos dias de hoje, quando se fala de restauro, não vai ser a casinha, a estação de trem ou a casa de turma, por exemplo, na serra ou no meio de uma linha ferroviária. As pessoas acham que restauro é só para a estação de Bauru. Não é. Assim, o restauro ele se aplica também a tudo aquilo que faz parte do complexo, daquilo que gera o complexo ferroviário, da própria linha, das obras de arte com hífen, que são as pontes, túneis, viadutos, aterros. O restauro se interessa por tudo isso e se interessa também pelas habitações ligadas às companhias ferroviárias, pelas oficinas, pelos depósitos, armazéns. Tudo isso faz parte do âmbito de preocupação do restauro. Não é mais como foi, e de fato foi até ao longo do século XIX, começo do século XX, em grande parte do século XX, o restauro encarado como algo voltado apenas para a excepcionalidade. E justamente com o alargamento daquilo que passou a ser considerado bem de interesse cultural, pensando no complexo ferroviário de Bauru e na linha em que ele está, em que ele se situa, nós vemos, quer dizer, a necessidade de pensar e proteger o patrimônio de uma forma integrada, com instrumentos que permitam enxergar isso como um sistema e não como uma soma de objetos isolados. Que ferrovia como soma de objetos isolados não funciona, não é ferrovia, né? E na verdade é assim que nós temos protegido os nossos bens ferroviários em função dos instrumentos normativos de que nós dispomos, que é essencialmente o tombamento. E essas coisas ficam muito esgarçadas e ficam muito esquisitas. Você vai preservando o pontinho em algo que é uma linha, por exemplo, né, ferroviária. Nesse caso, né? Então, assim, nós não devemos limitar também o nosso raciocínio e a forma de enxergar a preservação em função da limitação dos nossos instrumentos normativos, que precisam ser repensados, e também não enxergar o restauro e a preservação como voltados apenas a bens um atrás do outro, ou um longe do outro, o que quer que seja. E se nós pensarmos o caminhamento que percorreu a reflexão sobre o restauro ao longo de muitos séculos, mas essencialmente se nós tomarmos o século XIX, século XX, nós temos um restauro que parte do bem isolado,
Depois é o bem isolado e sua área envoltória, por exemplo, como aparece na Carta de Atenas de Restauração de 1931, não confundir com a Carta do Cian, né? Quer dizer, o bem e a sua, preservando as visuais em relação a esse bem, isso se consolida depois como o bem e a sua área envoltória. E depois proteger de maneira mais efetiva todos os testemunhos a partir de conjuntos urbanos, né? Associando a preservação ao planejamento urbano e territorial, como aparece num grande documento internacional que foi a Carta e a Declaração de Amsterdã de 1975. Vincula a preservação ao planejamento urbano e territorial. Isso já aparecia, na verdade, em algumas manifestações anteriores. Mas, então existe, na verdade, um campo disciplinar que se vincula à reflexão sobre esses temas, como articular uma coisa com a outra, o que fazer com esses bens, que é o campo do restauro, né? Quer dizer, em relação também, se nós pensarmos que existem preconceitos de achar que o restauro é voltado só à excepcionalidade, também existe um outro problema relacionado à própria palavra restauro, que ela ainda é muito associada ao sentido quase que etimológico e tradicional, digamos, da palavra restauro, o uso comum que nós fazemos da palavra restauro, que é voltar ao estado anterior ou ao estado original. Esse é o sentido comum da palavra restauro, e o sentido da palavra restauro no campo disciplinar da restauração se afastou muito desse sentido ao longo dos séculos. Mas nos dias de hoje, na verdade, quer dizer, ainda existe esse preconceito em relação ao restauro. Todo mundo acha que restauro é só para bem excepcional e é só para voltar ao estado original. O restauro era isso, e foi isso até o século XIX, começo do século XX, realmente foi. Mas por uma série de razões, e justamente percebendo essas alterações que esses restauros que voltavam ao suposto estado original idealizado, e muitas vezes sem nenhuma relação com a obra como transformada ao longo do tempo, a crítica em relação a essas intervenções fez com que o restauro, ao longo, principalmente já a partir de finais do século XIX, mas ao longo principalmente do século XX, com que o restauro se voltasse a preservar as sucessivas fases da obra, a obra como transformada ao longo do tempo, sem essa pretensão de voltar, né, a uma origem, muitas vezes uma origem que nem ao menos documentada ou demonstrável. Então, o restauro se afastou dessa noção de voltar a um suposto estado original, e nos dias de hoje na verdade, ele mantém, quer dizer, o respeito, ele é pautado no respeito pelas várias estratificações da obra, e também o restauro não volta, na verdade, como o restauro não volta a lugar nenhum, o restauro, na hora de se fazer um projeto de restauro, seja ele de uma obra arquitetônica, de uma pintura ou de um conjunto urbano, você está numa dada situação e você endereça para uma outra. Você não volta a lugar nenhum, você está e você vai, levando em conta e respeitando esses vários estratos. Então é importante desmantelar, digamos, esses preconceitos que ainda persistem em relação ao campo disciplinar, porque do ponto de vista teórico esse restauro é superado. Na prática nós vemos que mesmo nos dias de hoje isso ainda é complicado. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que ainda no século XIX, nas manifestações do Camilo Boi, todo o próprio Alois Riegel no comecinho do século XX, com as propostas para a legislação austríaca em 1903, quer dizer, o que se preconiza é o respeito pelas várias estratificações, e que qualquer alteração, que se forem necessários acréscimos por motivos para manter a estabilidade, para fazer com que esse bem reviva na atualidade, esses acréscimos devem ser distintos da obra original quer dizer, se colocar como um novo extrato que dialoga e que não achata, não acaba com aquilo que está lá. As duas coisas você coloca, assim, uma outra coisa. Essa postura, ela não surgiu de um dia para o outro, não foi um caminho único, linear, sempre há e vai haver distintas visões sobre os problemas ligados aos bens culturais, mas essa visão, digamos, construída teoricamente no campo
disciplinar da restauração não é uma coisa que começou num dia, foi feita em uma semana, 10 dias, um ano. É algo que vem de uma reflexão crítica que alguns autores apontam, principalmente a partir do Renascimento, a partir de algumas colocações do Alberti e da forma de lidar com bens da Antiguidade Clássica naquele período. Outros autores remontam, porque de fato há exemplos ainda na Antiguidade Clássica de reflexão sobre esse tema, mas que essas reflexões da Antiguidade acabaram ficando um pouco obliteradas e esquecidas por um dado período, e principalmente a partir de reflexões, de experiências, de propostas, inclusive normativas, de inventário, de intervenções ao longo da segunda metade do século XVIII e do século XIX. Foram centenas e centenas, milhares, na verdade, de intervenções, de reflexões, de problematização em relação às questões relacionadas ao restauro, que sempre se colocou, na verdade, o que sempre se colocou como uma necessidade foi a articulação dos diversos campos do saber. Né, a decantada multidisciplinaridade do restauro, ela de fato é necessária, mas na prática ela quase nunca acontece, né? Então nós temos uma tendência nos dias de hoje, eu vejo principalmente um isolamento das várias disciplinas. Isso não é só a restauração, né? A arquitetura como um todo, cada vez mais nós temos microespecializações, o restauro que cada dia menos dialoga com a filosofia, que já dialogou muito nos anos 30, 40, 50, por exemplo. Então existe uma tendência, uma pulverização disciplinar que é muito nociva, na verdade, a reflexão do restauro, mas não é aquilo que aconselha a reflexão sobre o próprio campo, né? Então, a Françoise Choët vai falar que a preservação pressupõe o uso, né, de dois instrumentos específicos. Um é uma construção normativa, instrumentos jurídicos, dando a esse projeto de preservar o passado um estatuto institucional, e também, por outro lado, uma disciplina que se ocupa de trabalhar com aquilo que nós achamos que deve ser preservado, que é a restauração, que construiu seus instrumentos ao longo de muitos séculos e que muitos autores, entre eles a própria Choët, consideram que, na verdade, o restauro adquire autonomia disciplinar e o estatuto epistemológico no início do século XX, principalmente a partir das formulações do Alois Riegel. Então, apesar de nos dias de hoje nós termos muitas vertentes em relação à restauração, sempre houve, e sempre vai haver, e seria horrível se não houvesse, né? Se todo mundo achasse a mesma coisa em qualquer campo disciplinar, seria um tédio absoluto. Mas por outro lado, essas distintas visões, elas partem de algumas bases comuns, que justamente que são calcadas na restauração entendida como um ato de cultura, são calcadas naquilo que motiva, na verdade, a forma de lidar com os bens culturais do passado. Os princípios que nós deveríamos utilizar para trabalhar com esses bens, eles são muito ligados e são pensados em função daquilo que motiva a preservação. Quer dizer, nós preservamos nos dias de hoje, pensando de uma maneira bastante alargada, nós preservamos por razões culturais, não mais apenas excepcionalidade histórica ou excepcionalidade da qualidade artística, mas, né, questões formais e documentais, mas também os aspectos memoriais e simbólicos. Então esse cultural é um cultural muito alargado. E da mesma forma nós preservamos também por razões científicas, porque os bens culturais, eles são portadores de conhecimentos em vários campos do saber. Não apenas história, arquitetura, né, no campo que diz mais diretamente respeito ao meu trabalho, ou à cidade, ou às artes, mas diz respeito também à biologia, à física, à química, à engenharia, à antropologia, à sociologia, diz respeito a uma série. Os bens culturais nos dizem muitas coisas a respeito de muitas outras coisas, né? Quer dizer, aquilo que nós podemos ler nessas obras transformadas e reapropriadas ao longo do tempo, que dizem respeito aos diversos campos do saber, e também por questões éticas, justamente pelas motivações anteriores, né? Que direito nós temos, um dado presente histórico tem
de destruir indistintamente ou de transformar indistintamente obras que são portadores do conhecimento e que são suporte de aspectos memoriais e simbólicos. Então nós temos que parar e refletir a respeito desses problemas, e é sempre nessa tensão que se dá a discussão sobre o restauro, os princípios de restauração. Essas linhas realmente são calcadas, né? As linhas que de fato derivam dessa noção de restauro como campo disciplinar, com suas motivações culturais, éticas e científicas. As várias linhas partem dessa noção de que são necessários princípios para atuar nessas obras, justamente para garantir isso, né? Princípios que respeitem a materialidade da obra como transformada ao longo do tempo. A matéria e a configuração da obra como transformada ao longo do tempo, de modo a não deformar ou transformar aleatoriamente seus aspectos documentais e nem extrapolar em relação a tudo aquilo que tem ao seu significado memorial e simbólico. E justamente essas linhas, na verdade, quando eu falo de princípios, das motivações, daquilo que motiva a preservação e daquilo que nos leva a atuar sobre determinados bens, na verdade esses princípios são para separar aquilo que de fato pertence ao campo de reflexão da preservação e do restauro em particular, daquilo que extrapola completamente. Demolir não faz parte da restauração, né? Basicamente não é restauro, demolir indistintamente. Mas o que não significa que numa obra de restauro arquitetônico ou numa obra de intervenção urbano-territorial você não tenha que destruir coisas. Na verdade, a destruição é parte intrínseca também dos processos de conservação. Você tem que fazer determinadas escolhas. É inviável e mesmo indesejável você achar que pode preservar tudo do jeito que está, como está hoje. Porque as coisas se transformam de qualquer jeito. Então é bom, se nós queremos de fato preservar, se esses bens são portadores de significados, de interesse para a comunidade, é bom ajudar no endereçamento desse bem para um outro estado, e muitas vezes isso implica alguns sacrifícios de determinada, de alguma forma. E justamente a reflexão sobre o restauro, os princípios de restauração, teorias de restauração diversas, justamente ajudam a estabelecer uma reflexão metodológica para enfrentar esse problema. Então, a restauração tem princípios, tem procedimentos teórico-metodológicos e técnico-operacionais que são atinentes a esse campo da restauração, mas que, por outro lado, são necessariamente articulados a outros campos do saber. E outro preconceito que existe em relação à restauração é que justamente a restauração não é projeto de arquitetura, que o restauro é operação unicamente técnica, que não exige o uso de recursos criativos. Como resolver um caso como esse sem usar a criatividade? Ou como resolver mesmo controlar a limpeza de uma fachada se você não souber calibrar as questões? É impossível sem o uso de recursos criativos e sem de fato raciocínio projetual, mesmo que seja para ações pontuais e limitadas. É impossível fazer isso sem projetar, ou seja, sem prefigurar essa ação usando o conhecimento e a criatividade para endereçar a obra para um outro estado. E endereçar a obra para outro estado a partir de mudanças pensadas e controladas, porque, quer dizer, uma mudança não controlada ou transformações assim, transformações sem pensar acabam resultando em muitas destruições, muitas vezes desnecessárias, né? Então, a intervenção, por mais restrita que seja, ela sempre vai implicar em transformação. Mesmo uma limpeza, quando você limpa um bem, ele muda de cara, e você tem que saber que cara é essa. Como você vai lidar com essa cara? Às vezes você tem que fazer pequenas integrações, tem que fazer uma veladura, ou sei lá, né, assim, as possibilidades são múltiplas, e para isso nós temos que mobilizar o nosso conhecimento, os nossos recursos criativos. Mas também algo que a antropologia, a sociologia tem sempre criticado muito em relação a uma certa tradição do restauro no Brasil, é dos arquitetos muito afastados daquilo que realmente anseia a comunidade, daquilo que a comunidade acha interessante
não apenas no sentido do tombamento ou de um reconhecimento formal daquele bem como interesse cultural, mas também muitas vezes o arquiteto que acha que faz aquilo do jeito que quer, sem levar em conta, considerando assim a própria criatividade, sem levar em conta aquilo que o bem significa com as suas características para aquela comunidade para a qual se quer restaurar o bem. E quando se fala justamente na necessidade de estudos multidisciplinares, a necessidade é essa, porque um arquiteto isolado, eu não sei se a maioria de vocês aqui está no curso de arquitetura, são arquitetos formados, mas a tendência dos arquitetos, eu sou arquiteta de formação, é enxergar a arquitetura, é aquilo para o qual eu fui treinada para ver, é o que eu gosto de estudar, é o que eu gosto de ver. Só que eu não posso achar que só esse olhar é o olhar pertinente na hora de enfrentar esses bens. Pelo contrário, né? Então essa decantada multidisciplinaridade ela é de fato muito necessária. E o restauro implica muitas vezes numa série de limitações que você tem que trabalhar com essas limitações para poder fazer uso, quer dizer, a legislação incidente, os testemunhos significativos, verba, né, as questões de ordem técnico-construtiva. E muitos arquitetos às vezes desdenham, quer dizer, é claro que é mais fácil você demolir em grande parte fazer o que passa pela cabeça. E na verdade nós precisamos mudar a forma de raciocínio dos arquitetos de um modo geral, na formação dos nossos arquitetos das novas gerações, no sentido de utilizar essas limitações como um impulso para soluções criativas. E depois eu vou voltar, vai aparecer um pouco isso atualmente no Brasil, como essa questão tem se colocado em alguns exemplos recentes de concurso de projeto ou de propostas. Quer dizer, você usa o limite, usa os dados que estão presentes como uma forma, justamente como um propulsor para usar a sua criatividade e oferecer soluções diversas. E na verdade, quando nós falamos, né, quando nós pensamos nesses bens extremamente numerosos que passaram a ser considerados de interesse cultural, como nós enfrentamos, como nós devemos enfrentar do ponto de vista metodológico essa massa de bens? E do ponto de vista do restauro, isso chama atenção, quer dizer, o Giovannoni tem propostas para o bairro, o chamado bairro do Renascimento em Roma, onde está a Praça Navona. Se nós pensarmos que em 1913 ele já estava pensando em propor analisar a cidade, os bens de interesse cultural, como pertencentes a uma área urbanizada e não entender o centro histórico ou bairro de interesse cultural como apartado do resto da cidade, mas como parte de um organismo interligado, ele falava isso em 1919. Quer dizer, como resolver o trânsito dentro desse bairro só dentro do bairro? Você não consegue. Você consegue resolver ou desviar um trânsito mais pesado enxergando a cidade como um todo, como aproveitar as artérias de uma maneira diferente. Então isso funciona tanto para a obra arquitetônica quanto para a escala urbana. Você trabalha num processo de preservação, de intervenção, você trabalha de restauro, você trabalha com conservação, com destruição e com inserção de novos elementos. E isso já aparecia, na verdade, em formulações, inclusive, né, na década de 10, mas que vão aparecer de uma maneira mais consistente nos anos 1960, 1970. Então, esses aspectos duais da preservação, né, os aspectos conservativos e não conservativos, quer dizer, como você lida com isso e como você lida com essa massa de bens. Aí, do ponto de vista metodológico, sempre parte de uma análise atenta da área, do estado, do funcionamento, do significado, né, da transformação ao longo do tempo e essa análise, aqueles bens que não são postulantes à conservação, porque eles não fazem parte da composição, não são de interesse histórico-artístico, não fazem parte não são importantes para a composição do ambiente e nem são primordiais, digamos, do ponto de vista memorial e simbólico, você
opera por substituição, por transformação e por substituição mais incisiva. Mas tudo de uma maneira pensada, porque se você for fazendo indistintamente substituições, assim, daquilo que os italianos chamam de edificação de base, né? Aquilo que dá cara, digamos, que não são as grandes obras excepcionais, mas aquilo que forma, que oferece a face de um dado bairro, de uma dada região, se você vai operando por substituições sucessivas sem pensar, você transforma tudo. Então, na verdade, o que alguns autores, como Miarelli Mariani fala, o Gaetano Miarelli Mariani, falecido há alguns anos, ele fala que aquilo que não é postulante à conservação, você pode fazer transformações mais incisivas, tomando esse cuidado, mas ao mesmo tempo essa grande massa de edificação, muitas delas, na verdade, são transformadas como uma reforma, se aproxima mais de uma reforma do que de um restauro de uma obra de arte, do ponto de vista das técnicas a serem empregadas. Porque são assim, a transformação de obras em habitação, modernização, etc. Tomando cuidado, sabendo ler a obra arquitetônica, respeitando, digamos, a configuração da área como um todo e a configuração da obra em particular, você pode operar com técnicas quase se fosse de uma reforma consciente, digamos assim, de uma reforma consciente de que faz parte do todo. Então, isso são coisas que estão em ação já. Esse é o famoso bairro do Renascimento, que tanto foi preservado, que Mussolini também queria rasgar uma super avenida na parte norte da Praça Navona, que ia desconfigurar, digamos, aquele organismo. E acabou, isso ainda bem acabou não ocorrendo, e hoje em dia numa das áreas mais valorizadas, né, um dos metros quadrados mais caros da Itália e do mundo, né? E se nós pensarmos, por exemplo, em relação aos nossos bairros, o que fazer? O Brás Moca, que são bairros muito decantados em São Paulo, vocês sabem, né, que eu tenho uma especial predileção por bens industriais, né? Tanto pela arquitetura ferroviária quanto por galpões industriais. E uns 4 anos mais ou menos, nós começamos uma pesquisa, um grupo, né, da própria FAO e um grupo da Unifesp, coordenado pela professora Manuela Ruffinoni, a estudar, a olhar um pouco mais atentamente essa área. No sentido principalmente de documentar, porque essa área, a Moca, quer dizer, há ainda a proposta de uma operação urbana que era a Moca, Vila Carioca, depois operação estruturada, etc. Mas o DPH na época, era o Walter Pires, o diretor. Ele pediu se nós poderíamos primeiro documentar uma parte da área sul da Moca, registrar, porque eles não tinham nem registro para saber mais ou menos o que era, em que estado estava. E depois ele falou, se vocês quiserem continuar com esse processo de documentação, por favor, assim, corram atrás do Brás, porque a Moca já está quase indo embora, né? Está sendo transformada muito rapidamente e o Brás ainda não. E nós não temos uma documentação atualizada dessas construções, do estado atual dessas construções. Mas claro que assim, o grupo da Unifesp era um grupo de historiadores, de estudantes de História da Arte, e o grupo da FAO, um grupo de estudantes de Arquitetura. Nós não conseguimos montar de fato uma equipe interdisciplinar mais abrangente, que pegasse engenheiros, geógrafos, sociólogos, antropólogos, que seriam necessários para um olhar mais atento para essa área e para ver de fato o que acontece. E urbanistas, de fato, de carteirinha, assim, né, de quem entende de processo de transformação urbana. Mas nós nos voltamos, a Manuela e eu, e as estudantes envolvidas, né, nesse projeto, a fazer aquilo que nós podíamos fazer, que era um registro, um olhar atento e um registro da situação atual. E nós começamos primeiro examinando a bibliografia consagrada, seja de memorialistas ou de historiadores da cidade de São Paulo, ou de historiadores da arquitetura, e a ver nos livros quais eram os bens daqueles bairros que eram os mais citados, do Brás e da Moca. E depois um pouco que bens eram esses, o quanto eles apareciam em relação à frequência de citação.
Então, partindo da análise bibliográfica, depois assim, registro de campo, assim, um registro geral daquilo que aparecia com mais, com mais ênfase, e também a comparação daquilo que era citado na bibliografia, daquilo que era tombado pelos órgãos de preservação, com aquilo que era tombado. Assim, mapear o que é muito citado, o que é tombado, e depois tentando entender aquilo que de fato acontece com aquilo que não é tombado, com aquilo que ninguém basicamente olha, para entender a sua morfologia, a forma de funcionamento e tentar registrar. E aí cada estudante foi se ocupando de um trecho específico, fazendo análise comparativa da cartografia dos mapas, das séries históricas, séries de mapas históricos da cidade de São Paulo, e procurando analisar e registrar aí essas áreas em minúcia, né? Fazer levantamento quarteirão por quarteirão, obra por obra, fazendo as fachadas e plantas interpretativas. E entender a morfologia urbana, entender a relação entre os volumes, porque às vezes edifícios muito altos foram construídos do lado de uma casinha, você perde a noção da casinha, o que você faz com a casinha, assim. E também entender aquilo que poderia ter edifícios com arquitetura modesta, mas interessante na composição da paisagem. E claro que mesmo as estudantes, quer dizer, perceberam que na verdade um bairro que vem sofrendo uma verticalização intensa, que a nossa legislação ainda não ajuda a proteger esse tipo de composição urbana e principalmente esse tecido social nessa trama urbana, as formas de vida e as formas de sociabilidade que ainda existem, né? O Brás é um bairro central na cidade de São Paulo, mas dependendo da área e da quadra que você está, é como se estivéssemos numa cidade do interior, né? Em que pessoas conversando na porta, sentadas na calçada, em que existe de fato uma vida de bairro, e mesmo os próprios estudantes envolvidos falam, tá bom, nós estamos lendo arquitetura, podemos falar de permanência física, mas como a gente consegue manter o sistema, o tecido social e a vida desse bairro? Como você consegue manter, quer dizer, as pessoas naquele lugar usando aquele espaço? Não, quer dizer, só com arquitetura não consegue, né? Do ponto de vista só com a qualidade arquitetônica não consegue. Isso implica de fato políticas sociais, culturais, né? Políticas públicas de outra natureza que devem estar interligadas, mas pelo menos mesmo com essas limitações ficou patente justamente, quer dizer, a necessidade de preservar um tecido que é muito frágil, né? Quer dizer, uma coisa que se bobear você passa por cima muito rapidamente, e que é possível pensar nessas áreas e nesses bairros em termos de restauro urbano. Restauro urbano não é palavrão, restauro urbano não é isolar o Brás do resto da cidade e fazer com que, né, que nunca mais, que ele fique assim para sempre, porque em qualquer obra arquitetônica, assim como em qualquer bairro, as coisas se transformam, sempre, a forma de utilização se transforma, e não é a intenção do restauro congelar nada de uma dada maneira, é a questão de oferecer condições para que aquilo continue, de certa forma, com uma determinada permanência, mesmo com as suas transformações sucessivas, que você reconheça essa identidade, que possa usufruir de dadas características, ainda que as coisas estejam em permanente transformação. É um pouco assim, talvez para o ritmo de São Paulo, diminuir o ritmo de transformação, dar condições para que essa área de fato expresse aquilo que ela expressa e que as pessoas vivam bem lá como querem viver, né? Dando condições e operando nessas edificações de base, né? Assim, tudo isso que está em azul, operando com reformas meditadas, né? Em relação às características da obra, em relação às características da obra e a sua inserção na paisagem, numa dada paisagem urbana. E justamente o restauro é enxergado, continua, né? As análises continuam, ele é muitas vezes enxergado como um instrumento insuficiente, apenas que limita e é limitador.
Existem vários setores que acusam a restauração, inclusive a própria arquitetura, mas de um modo geral, né, o mercado imobiliário, né, também chega lá na primeira linha de frente. Muitos políticos também enxergam um processo de preservação conscienciosa como algo absolutamente inviável. E na verdade, do ponto de vista metodológico, não há insuficiências do restauro. Do ponto de vista econômico, nós no Brasil, infelizmente, nós não temos estudos comparativos que mostrem, em termos de custos e lucros, o que é uma operação conscienciosa do que é uma operação destruidora, arrasa quarteirão, que faz o que bem entende. Nós não temos estudos consistentes, comparativos e sistemáticos. Os estudos que existem no exterior, Inglaterra, Itália, Alemanha, ou mesmo um estudo de viabilidade que a gente vai ver aqui para a Antártica, mostram, na verdade, que o restauro consciencioso custa menos, em geral, do que... Restauro bem feito custa menos, de um modo geral pouco, mas custa 10, 15, às vezes 30% a menos do que uma intervenção mais incisiva. Pelo fato de você ter que estudar e pensar antes de fazer o projeto e não sair logo derrubando tudo de cara, e um restauro bem feito, claro que existem surpresas, em toda obra existem surpresas de restauro, com certeza, mas o estudo bem feito, ele leva a surpresas um pouco mais controladas e leva também o orçamento mais controlado e não a sucessivos aditamentos que acabam virando uma coisa astronômica em qualquer obra de restauração no Brasil nos dias de hoje, né? Você pode fazer aditamentos sucessivos que acaba que muitas obras muitas vezes dobrem, né? O custo da obra dobre. Em relação à restauração, são atribuídas limitações e inadequações que não existem no campo específico da restauração. São muitos preconceitos dirigidos contra a restauração. A restauração tem que pensar esses problemas, a restauração tem que construir também as cidades. Se nós pensarmos no número de bens tombados em São Paulo, em Bauru, com suas respectivas áreas envoltórias, é uma enormidade. Não dá para ignorar, do ponto de vista projetual, que isso tem uma incidência muito grande sobre a cidade e sobre a percepção da cidade. E a questão é justamente, vamos pensar esses problemas de uma maneira inteligente, de uma maneira fundamentada, de uma maneira respeitosa e propositiva. Então, essas inadequações e limitações que são atribuídas ao restauro, na verdade, não procedem. O restauro não é um instrumento que só serve para limitar e não é limitador, unicamente limitador. O restauro é necessariamente transformação. É necessariamente transformação e transformação para que esse bem possa ser apropriado de uma maneira adequada e útil na atualidade. E se o restauro não dá conta disso, é porque os instrumentos metodológicos do restauro estão sendo pensados de uma maneira limitada, de uma maneira inadequada. Porque essa limitação não está no instrumento, está no uso que nós fazemos desses instrumentos, né? E essas experiências bem-sucedidas mostram que esses instrumentos, os instrumentos do restauro são válidos e eles podem ser pensados de modo inteligente para servir de baliza para os problemas que se colocam na atualidade. E sempre lembrando, vejam que uma solução, seja para o problema de Mairink, da Antártica, etc., mesmo se você tiver com um edital de projeto amarrado, ou exigindo respeito por várias etapas, exigindo uma série de coisas, as respostas projetuais para o mesmo problema com todas as amarras serão tão numerosas quantos forem os grupos de arquitetos inscritos no concurso. Não existe uma única solução para um dado problema. Existem várias, sempre existiram e existirão várias soluções e várias soluções que nós esperamos que sejam pertinentes ao campo do restauro. Então, para um mesmo problema projetual, para um mesmo problema de restauro, dando tintim por tintim, mesmo que assim, dando as indicações de direcionamento, as respostas projetuais vão ser as mais variadas possíveis. O restauro não é uma camisa de força. Os instrumentos teórico-metodológicos do restauro, eles dão um direcionamento, eles ajudam um pouco a separar daquilo que extrapola completamente dos objetivos e das motivações. Mas ele não indica para um único caminho, indica para caminhos muito variados que devem ser explorados do ponto de vista
projetual. E inclusive do ponto de vista projetual do próprio projeto de cidade. Quer dizer, isso não se aplica unicamente na escala arquitetônica, se aplica também à escala urbana. E justamente a intenção do projeto na escala arquitetônica, na escala urbana ou na escala territorial é desenvolver esse raciocínio a partir de uma leitura pormenorizada da estrutura formal da obra, mesmo a cidade pensando como uma obra coletiva e muito transformada, como transformada pelo tempo, e a paisagem que está inserida. Hoje em dia é inadmissível pensar na formação de um arquiteto, apesar disso acontecer ainda muitas vezes, em que ele recebe durante o curso todo só terreno plano e baldio para trabalhar e sem olhar para os lados, né? Porque hoje em dia mesmo eu acho que existe essa consciência maior que mesmo que você tenha um terreno plano e baldio para fazer um novo edifício, você tem que recuar e olhar a área urbana em que esse edifício está inserido. Então nós temos que passar, né? Quer dizer, passar a enxergar o complexo como um todo, mesmo que a intervenção se dê numa única obra, e esse esforço de ouvir, de enxergar o outro, porque eu acho que a arquitetura brasileira passou durante um longo período só emitindo, né? Assim, só falando e escutando muito pouco e vendo muito pouco e dialogando muito pouco com o que existia. Eu passei a minha formação inteira na FAU sem fazer um único exercício de reforma, que é o que mais faz, né? Arquiteto em início de carreira, o que mais faz é reforma. E sem fazer um único exercício, quer dizer, não estou falando de restauro de um bem cultural tombado ou não tombado, de uma reforma. Você dá um apartamento e fala para a criatura, pensa isso, né, para você nos dias de hoje. E eu acho que isso, felizmente, está mudando, mas ainda é muito comum, né, você não se deparar com, não treinar o olhar para enxergar o outro. Porque isso é algo adquirido, não é uma coisa inata, não é uma coisa simples, é algo que exige treino, que exige formação, que exige exercício, para poder, de fato, enxergar, quer dizer, e é algo que não se limita apenas a entender a morfologia, né? Você tem que entender de fato o ritmo, a sintaxe dessas obras, né? Compreender de uma maneira a escansão, mesmo que seja um apartamento, que não seja tombado, mesmo que seja uma casinha que está numa área tombada, você precisa aprender a enxergar e a olhar. Nós precisamos, né? Justamente para desenvolver o projeto de uma maneira adequada, de modo a se relacionar com o existente, e construir um diálogo pertinente e construtivo, e não unicamente ficar berrando lá na orelha, só eu tô aqui, né? Assim, é muito importante deixar que essas várias camadas aflorem e possam dialogar no presente, que nós consigamos enxergar essas várias camadas. E de modo a propor um projeto contemporâneo que se articule com a preexistência sem negá-la, sem obliterá-la, sem imitá-la, e propondo uma renovada e respeitosa sintaxe.